Vamos falar com Deus nesse momento. Feche os olhos, por gentileza. Você que está em casa também, pode parar um pouquinho. Pode entregar esses 40, 50 minutos que nós estaremos juntos para o Senhor. Isso é muito importante. Feche os olhos, por gentileza. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus. Obrigado pela vida, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, vitórias, alegrias. Obrigado, meu Deus, por estar aqui, meu Deus, já daqui a pouco, nessa madrugada. E nós só temos que agradecer. Final de ano, meu Pai. Vivemos tantas coisas. Passamos por tantos desafios. Recebemos tantas vitórias, meu Pai, mas também enfrentamos tantos inimigos, meu Pai, mas o Senhor nos livrou de todos. Meu Pai, aquele Senhor que ainda não foi, meu Pai, nos entregue esta vitória, em o nome do Senhor Jesus, nós seremos e sairemos dessa batalha mais do que vencedores, eu creio, meu Deus. Eu peço que o Senhor visite a cada coração, meu Pai, que cada coração, meu Pai, esteja limpo, aberto, meu Pai, faminto, meu Deus, para ouvir, receber, praticar, exercitar esta palavra. Meu Deus, que o Senhor, meu Pai, ajude, meu Deus, essa geração, meu Pai. Que essa geração seja uma geração e se torne uma geração forte, poderosa, convicta. Uma geração, meu Deus, que te conhece, que ama falar de ti, meu Pai. Que ama ser usado e não somente usado, porque é usado até o ímpio meu Pai. Mas ser uma geração aprovada pelo Senhor, meu Deus. Uma geração que te agrada. Meu Pai, conduz esse trabalho, conduz essa reunião. Meu Deus, que não seja nós, mas seja o Senhor, meu Deus. Falando, conduzindo, meu Pai, revelando, dando discernimento, nos dando coragem, nos dando fome, meu Deus, e nos alertando, Senhor. Sim, para que nós não venhamos ser roubados nessa última hora, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, meu Pai, não somente desse ano, mas do propósito da nossa vida, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai. Nós te amamos e te agradecemos demais em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Limpe o coração. Quando nós estamos nesse processo, o Senhor, Ele exige muito de nós. A limpeza do coração não é uma tarefa fácil. Porque eu lembro que eu já falei sobre isso aqui, quando nós não temos a responsabilidade de ouvir a coisa certa, nós temos que ter a responsabilidade de não deixar descer para o coração. Se nós não tivemos a responsabilidade de não deixar descer para o coração, nós temos que ter a responsabilidade de não praticar esse ato. Porque tem coisa que entra muito fácil. Entrou, falou alguma coisa, uma fofoca, você nem ouve o contraditório, você nem sabe se é verdade ou não, e você já está lá, sentindo raiva dela, você já virou promotor, advogado e juiz, e já condenou essa pessoa, e nem quer saber se é verdade ou não. E de uma hora para outra você já começa a olhar para essa pessoa torto. De uma hora para outra você já se ofende fácil. De uma hora para outra, uma falta de um bom dia, boa tarde, boa noite já é motivo de você ser roubado. A Bíblia diz em Provérbios 4, 23, acima de tudo, não há mais nada, acima de tudo. Acima de vontades, acima do financeiro, acima de qualquer coisa que você tem ou possui na sua vida, acima de tudo. O Senhor está mostrando que começa por ali, ó. Seu relacionamento com Deus começa lá em cima. É como uma pirâmide. Quando você coloca na ponta, ela vai escorrendo por todas as outras pontas. Guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Tem tradução que fala, que eu acredito que é a ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel, que fala fonte de vida, pois dela é fonte de vida, ela é toda a sua fonte de vida, depende toda a sua vida. O Senhor está nos mostrando a importância do coração. Quando a gente viveu uma vida que era para ter uma vida poderosa, e a gente está vivendo uma vida miserável. Atos 24, 16 diz,
E por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensas, tanto para com Deus, tanto para com os homens. Tanto para com Deus, como para com os homens também. Viver uma vida ofendida é viver uma vida estagnada. Viver uma vida ofendida é viver um retrocesso diário. Olha, eu penso que eu, por um tempo da minha vida, eu vivia ofendido por qualquer coisa. Se não dava bom dia, se não fazia tal coisa, se talvez falava ou chegava no ouvido das lideranças ou do que eu precisava fazer. Eu falei, meu Deus do céu, que vida é essa? É uma vida que vive somente para nós mesmos, uma vida vazia. Sabe essa vida que você não tem essa consciência sem ofensa, mas é uma consciência ofendida? Aqui Paulo diz e nos mostra que tudo que te ofende é um vício. Se nós vivermos ofendidos, nós vivemos viciados. O ofendido, aquele magoado, aquele triste, aquele que guarda rancor, aquele que não perdoa, aquele que não vive pela aquilo que Deus pensa, mas vive realmente pelo aquilo que o homem pensa. Ofensa, ela se torna um vício. E uma pessoa viciada busca o tempo todo um meio de alimentar o seu vício. E atrai gente também, pessoas, para alimentar os seus vícios. Eu já falei com pessoas que vivem uma vida tão egoísta, tão miserável, que ela começa a viver o quê? Essa vida pesada. Eu lembro que, recentemente ainda, não é muito uma questão de vício, nem uma questão de ofensa, mas é algo que estava me intoxicando. Umas 2 semanas aqui para cá, eu falei, não vou ouvir mais coisa de política, vou dar um tempo. Aquilo estava me fazendo mal. Sabe quando você fica, esperando alguma coisa do homem? Você começa a esperar alguma coisa lá de cima, de um governo, de não sei o quê, que vai vir do militar, que vai vir não sei o quê. Você tenta esperar e você fica trocando suas esperanças, e você sabe já que a esperança está aqui. E eu vejo que, por um segundo, você olha, você acredita, você acha que vai vir de lá, mas nunca vem de lá, ou não vem do outro lado. E você vive o quê? Essa vida viciada, essa vida que você está precisando de uma mensagem de esperança de alguém. E o que acontece? Está cheio de abutre, os abutres no YouTube, que fica o quê? Pegando mensagens para ganhar like, para ganhar visualização, e aí joga esperança para o povo. Eu lembro de um canal, que falaram para mim, que falava só de futebol, dava 2, 3 mil visualizações. Quando começou a falar de política, quando começou a falar e dar esperança para o povo que podia ter alguma coisa, resolver alguma coisa, vir de algum lugar, começou a dar 100 mil visualizações, começou a dar 150 mil visualizações. E as pessoas se alimentam também do vício dos outros. Como você identifica os seus vícios? Primeiro, pela frequência com que nós nos ofendemos. Qual a quantidade? Qual é a frequência? Qual o motivo que você está se ofendendo? Segundo, pela intensidade das nossas ofensas. Terceiro, pela intensidade das minhas reações sobre as ofensas. O que está por trás? Qual é a raiz dessa pessoa ofendida, que se magoa por qualquer coisa? A raiz sempre vai ser uma só. Repita comigo, orgulho. Orgulho. Toda pessoa orgulhosa é uma pessoa ofendida. Uma pessoa que se magoa fácil. Uma pessoa que não consegue vencer suas guerras e procura mais guerras. Uma pessoa que nunca vive em paz. Uma pessoa que sempre está procurando um culpado.
é uma pessoa que só pensa em si mesmo. E quando a gente tem uma consciência errada, um conceito errado de nós mesmos, nós sempre, muitas vezes, eu vejo isso em muitos jovens, que quando não reconhece os seus erros, vive essa vida o quê? Briga dali, briga daqui, briga com o pai, briga com a mãe, briga com o professor, briga com a tia, briga com a igreja, briga com todo mundo. Porque não estão com a consciência própria, não está enxergando. Eu falei agora, usei uma frase para os jovens ainda, eu não preciso conhecer vocês e nem o coração de cada um, eu preciso conhecer os seus frutos. Quando eu conheço o fruto de alguém, eu conheço realmente se essa árvore é frutífera ou não. Então você não precisa conhecer a árvore, você precisa conhecer se ela dá fruto ou não. E que fruto é esse? Porque também pode ser fruto ruim. E o problema é que muita gente está o quê? Tendo um conceito errado de si mesmo. E Paulo nos ensina sobre isso em Romanos 12. Romanos 12, capítulo 12, versículo 3. Eu acho que eu não passei esse versículo, mas acha rapidinho, pessoal aí da produção. Romanos 12, capítulo 12, versículo 3, na NVI. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter. Ninguém tenha de si mesmo uma imagem totalmente distorcida, porque orgulho faz isso. Um coração intoxicado faz isso. Um coração ofendido faz isso. Ele chega e começa a enxergar que você é muito melhor do que é. Você começa a ver que talvez você é o errado. A autorresponsabilidade nos liberta disso. Quando eu entendi sobre autorresponsabilidade, eu parei de culpar as outras pessoas. Entendi que eu não sou o passageiro, eu posso ser o piloto. E a pessoa que entende que ela é o piloto, está no volante da sua vida, ela pode virar para a direita da santidade, não da esquerda do pecado. Ela pode virar para a direita do sacrifício e não para a esquerda do conforto. Ela pode girar para a direita de Deus e não para a esquerda do diabo. Então, quando a gente entende sobre que eu tenho controle de tudo que acontece na minha vida, e eu tenho controle mais ainda do meu relacionamento com Deus, dado pela graça de Deus, isso é maravilhoso. Pois pela graça que foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado. Repita comigo, equilibrado. Equilibrado. Mas como você equilibra? De acordo com a medida. Quando você vai fazer um bolo, você vai fazer um pão, não adianta aumentar a medida, a receita é essa. Se você quer mudar a receita do bolo, você vai fazer uma outra receita e você não sabe se vai dar certo. Agora, se você sabe que o momento que você coloca mais fermento do que deve, você vai fazer o quê? Acabar com todo o bolo. Vai vazar tudo, vai queimar a frigideira, vai perder o bolo, vai ficar menos airado. Se você não segue a receita, você vai fazer o quê? Medidas desequilibradas. Todo profissional de fisiculturismo, ele sempre anda com todo lugar suas marmitinhas e uma balança. Porque ele sabe que ele precisa comer 3 em 3 horas e com a mesma medida, porque ele tem um déficit calórico. Se ele gasta 4.000 calorias e ele quer o quê? Entrar em competição, ele precisa gastar menos. E ele não pode simplesmente pegar uma colher de arroz e jogar no prato, simplesmente pegar uma colher de carne e jogar no prato, mandar tudo para dentro e achar que está na dieta. Uma das coisas que mais se fala é que a dieta, ela é mais importante até do que o treino. Se você está numa dieta desequilibrada, você pode estar comendo mais doce, mais carboidrato, mais porcaria do que pode comer. E o que isso gera? Se você joga mais óleo no carro, você está vazando óleo e pode quebrar teu carro. Se você joga mais comida, porcaria, fast food dentro da tua vida, você vai gerar pressão alta, veia entupida, vai estar cansado todo dia. Por quê? Porque carboidrato fraco. Sabe aquele carboidrato que ele não alimenta? Não é aquele carboidrato que tem uma ação prolongada, por exemplo, um arroz. Não, a pessoa vai para o pão. E o que acontece?
ela fica comendo isso aí, só engorda, não tem energia. Por quê? Porque está desequilibrado. E para o cara ele ter um equilíbrio, ele treinar e ele se equilibrar, ele precisa andar de acordo com a medida. Para nós andarmos equilibrados na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso relacionamento com Deus, você tem uma medida de fé. De acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu, Deus deu uma medida para cada um. E para você aumentar essa medida, você precisa exercitar a tua fé. Quando você exercita a tua fé, você tem mais resultado. E você sim, a fé que eu tinha quando eu era iniciando como evangelista, como diácono, não é a mesma fé que eu tenho hoje, como bispo, como líder. Eu pratico uma fé maior. Eu sempre quero romper e praticar, por quê? Porque eu sei que é possível. Se é possível, o Senhor nos deu essa liberdade para eu aumentar a minha medida mediante o exercício da fé, isso é totalmente possível, a gente sair de qualquer situação vitorioso. E eu penso mais, que a graça do Senhor, ela vem para nos elevar a um padrão maior. No livro, antes de eu entrar no livro de Hebreus. Limpe o coração, nada mais é do que amadurecer. Precisamos amadurecer o nosso coração. E como eu consigo amadurecer esse coração, limpar esse coração? Através dos meus pensamentos. E é importante o que ele leu aqui em Atos, no 24:16, e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Infelizmente, tem pessoas que elas se ofendem, elas se sentem ofendidas com o próprio Deus. É estranho isso. Como pode uma pessoa se ofender com Deus? Tem pessoas que se ofendem com uma palavra que sai do altar. Tem pessoas que se ofendem quando Deus diz não a elas, quando na verdade elas queriam um sim. Mais do que viver ofendido com os homens aqui na terra, o mais grave é quando você vive ofendido com o próprio Deus. Quando você só pega aquilo que é bom e agradável da palavra, mas aquilo que é amargo, aquilo que vai ensinar, aquilo que é doloroso, você não pega, você dispensa. É como quando a bispa ela entrega as palavras em encerramentos de jejum. Quando vem aquela palavra, né, o chicote, quando o chicote estrala, muitas vezes temos atitudes de orgulho nesses momentos. Porque quando o chicote estrala, você na sua poltrona confortável, essa palavra não é para mim. Isso tem orgulho. Todas as palavras nos servem. Todas as palavras nos ensinam o que devemos e o que não devemos fazer. E tem pessoas que só selecionam aquilo que é bom, agradável. Tem pessoas que quando você libera uma palavra no altar, ela só fica com aquilo que é bênção. E despreza o ensinamento e despreza aquilo que é duro. Porque muitas vezes é difícil você ouvir a verdade ao seu respeito. Muitas vezes é muito difícil você ouvir quando alguém aponta o dedo para você e desenha você sim, por completo. E uma pessoa ofendida, quando você fala com alguém e ela se sente ofendida, na verdade, é que aquela pessoa revelou a verdade. Ela nos pegou. Epa, essa pessoa me pegou. Por isso que vem a ofensa. Você só se ofende com aquilo que é verdade ao seu respeito. Você não se ofende com aquilo que é mentira. Só vamos nos ofender com aquilo que é verdade. Isso é verdade. Você vê que não é o que é falado, é o que você sabe que é verdade. Se a pessoa virar e falar assim, você é muito azul. Você está brincando, né? Você vai falar para ela, não, para de... Para de brincadeira. Então, você é um cachorro. Não, você não é um cachorro. Não é? Você sabe se a pessoa vem falar, não, esse é um mentiroso, você sabe que é, aí sim, aí dói. Exatamente. Quando você olha para... Quando alguém... Se você já viveu essa situação de alguém falar, você é um mentiroso, você é uma manipuladora, você é falsa,
Você é mentirosa. Se você se ofende com isso, significa que isso é verdade. Essa pessoa descobriu. Então você só se ofende com aquilo que é verdade. Quando a Bíblia fala dessa ofensa tanto para com Deus, é aquela palavra dura que sai do altar. Sabe aquelas palavras de mudanças, de transformações? Sabe aquelas palavras que diz assim para você, perdoe, libera perdão, fale a verdade. Sabe aquela pessoa que você prejudicou? Vai lá, peça perdão, se humilhe. Mas a pessoa, ela entra naquele modo, eu não vou pedir perdão, eu não vou me humilhar. Orgulho. E o orgulho mata, destrói, o orgulho rouba, vai roubando o seu tempo, a sua energia. E a pessoa que vive ofendida, além dela se ofender com a verdade que está sendo dita a respeito dela, ela fica o quê? Remoendo aquilo. E aí está o perigo. Porque uma pessoa que vive ofendida, ela vive remoendo. Ela vive remoendo. Ela está naquele modo de ataque. Você não pode falar A para ela, ela já se ofendeu. Se você falar B para ela, ela se ofendeu. Se você falar bom dia, nossa, eu não gostei desse bom dia. Se você não fala bom dia, nossa, não me deu bom dia hoje. É uma pessoa autocentrada, só pensa nela, ela é o centro das atenções. E a palavra de Deus diz que o Senhor se opõe aos orgulhosos. E será que não temos tido nenhuma ponta de orgulho? Precisamos buscar, será que eu sou uma pessoa orgulhosa? Será que eu consigo ouvir a verdade ao meu respeito? Se você quer realmente saber se você é uma pessoa orgulhosa, será que você consegue ouvir a verdade ao seu respeito? Será que se eu chamar você e falar tudo sobre você, todas as verdades, você vai aceitar? Você vai ouvir, porque o ofendido e o orgulhoso, ele não deixa você nem terminar uma frase. Ele já está rebatendo. Ele não quer ouvir. Ele quer que aquilo seja interrompido. Para de falar, que está me incomodando. Você está me incomodando. Então, se você quer saber se você é uma pessoa orgulhosa, que vive ofendida, será que quando você está vivendo alguma situação, será que você permite que a pessoa finalize algo? Ou você fica interrompendo ela para distrair, para ela não descobrir, não continuar falando ao seu respeito? E falando sobre esse orgulho, precisamos vencer o orgulho do nosso coração. Porque a nossa natureza carnal é uma natureza maldosa, pecaminosa, orgulhosa, pecadora. Mas o Senhor Jesus veio, nos lavou com o seu sangue precioso e nos mostrou que é possível. É possível ter um coração limpo, é possível ter pensamentos de paz e não de mal. Uma pessoa ofendida, ela não tem pensamentos de paz, ela tem pensamentos de mal, pensamentos maldosos a respeito dela e de outras pessoas. E geralmente a pessoa ofendida, orgulhosa, ela é invejosa. Ela sente inveja do outro, ela não suporta o outro. Mas na verdade tudo aquilo é uma raiz, ela é amarga. Lembra das passagens que na Bíblia tem passagens que mostram exemplos de orgulho. E precisamos aprender. Olha o que a Bíblia diz aqui em Hebreus 12, do 14 ao 15. Esforçai-vos para viver em paz. Esforçai-vos. O Senhor está deixando claro que não é fácil. Mas Ele está nos direcionando. Se esforça. Bota força nisso. E como que eu boto força nisso? Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas. É aqui. Começa na minha mente. Quando eu sei que algo está acontecendo, eu vou esforçar. Não, eu tenho pensamentos de paz, eu penso os pensamentos que são do alto. Os pensamentos que eu tenho são pensamentos de paz e não de mal. Começa nos pensamentos. A ofensa começa aqui. O orgulho tudo começa na nossa mente, que desce para o nosso coração e pronto. Então, controle as suas emoções, os seus pensamentos. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas.
a palavra de Deus é maravilhosa, né? Não está com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com as pessoas aí da sua casa, mas é com todas as pessoas, principalmente com aquelas que você deseja o mal. É com todas as pessoas, porque infelizmente tem pessoas que estão dentro da igreja e estão desejando o mal do próximo. Tem pessoas que são tão dominadas pelo mal, que quando ela vê aquela pessoa derrotada, fracassada, humilhada, ela sente uma alegria no coração dela. Ela sente paz. E quando ela vê aquela pessoa se levantando, crescendo, avançando, ela fica triste. É uma pessoa que está com sua mente totalmente dominada pelo mal. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas em santificação. Santificação na sua mente, santificação no seu coração, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem essa santificação, sem essa paz, não veremos o Senhor. Então, se você tem aí no seu coração um brotinho, uma raiz pequenininha de orgulho, principalmente você que é jovem, jovem tem que tomar muito cuidado, porque jovem passa por essa fase do orgulho. Eu sei de tudo, não preciso de nada, o meu pai e minha mãe são dois velhos, não sabem de nada, são caretas, são ultrapassados, são dos anos 70, 80, 90, não quero saber, não quero escutar, eu sou jovem, eu sei tudo, é um novo tempo, um novo século, tecnologia. Cuidado, jovem, cuidado. Porque muitas vezes os jovens, eles usam expressões que nada mais é do que orgulho. E isso vai te destruir. Você precisa ter a humildade para ouvir os seus pais, ouvir a sua liderança, ouvir a palavra que sai do altar. Porque a palavra que sai do altar é para te ajudar, te libertar, para transformar a sua vida. E ninguém aqui quer o seu mal. Todos estamos unidos num só propósito. Estamos querendo que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida. E finalizando, devemos fazer todo o esforço para viver em paz. Mas isso não quer dizer que sua santificação está à venda. Nossa santificação não está à venda. A lei não pode gerar santidade. Ela só pode ser produzida pela graça que vem através da cruz. E já recebemos essa graça. E temos que fazer uso dessa graça, dessa santificação. Então, todos que estão aqui ouvindo essa reunião, não pode dizer, eu não consigo, eu não posso. Você consegue, você pode. E só para finalizar, provavelmente você em algum ponto da sua vida fez essa oração, Senhor, limpe o meu coração. Quem limpa o coração é você, não é o Senhor. Você pode orar, Senhor, ajuda-me a limpar o meu coração. Senhor, ajuda-me a ter pensamentos que te agradam. Senhor, me ajuda a todos os dias a ser um servo humilde, a ter um coração como o de Davi. A nossa oração tem que ser essa. Temos que buscar ajuda em Deus, mas não ficar lançando essa responsabilidade para o próprio Deus. Senhor, limpa o meu coração. Senhor, eu quero ser humilde. Senhor, eu oro que a humildade repouse sobre a minha vida. Não, tem a ver com você. Nós que escolhemos o que vamos fazer da nossa vida. Eu escolho o que eu estou pensando, qual é o caminho eu vou seguir, eu que escolho. E eu não posso simplesmente chegar a Deus e fazer essa oração, Senhor, limpe o meu coração. Está errado. Senhor, me ajude a limpar o meu coração, me ajude a ver o que eu não estou vendo. Eu preciso de sabedoria para saber. E se você é uma pessoa que vive ofendida com tudo, com todos, principalmente com seus pais jovens, você precisa rever isso. Você precisa mudar isso, porque senão isso vai te destruir. Então pense a respeito disso. É interessante que, a Jéssica falando aqui ainda, o esforçai-vos para viver em paz. Eu lembro de uns 2 cultos atrás, do Bispo Murilo, e ele ainda falou sobre aqui, e eu quero trazer isso aqui, Lucas 17. Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que aconteça coisas que levem um povo a tropeçar. É inevitável, coisa vai acontecer.
E a gente só tropeça quando é o quê? O coração já está dominado. Ah, bispo, eu tropecei, mas não sabia. Aí tudo bem, o tempo de ignorância não é contado. Mas, se está tropeçando consciente, aí o quê? Precisa trazer essa mudança. Mas qual é o ponto? Leve um pouco mais ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Agora que eu gosto dessa parte. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreendam. Se ele se arrepender, perdoe. Ou seja, se o seu irmão pecar, repreenda. Você não tem o controle de se o seu irmão vai gostar ou não. O senhor está mandando aqui. Você não sabe se vai acontecer o quê? Uma aceitação ou não. Se o seu irmão pecar, você chega, irmão, querido, você mentiu. Esse teu olho aí está bem grande, hein? Para aquela irmã ali. A irmã é casada. Para de olhar para as coisas de Deus. Vai dizimar e ofertar. Repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. E se não se arrepender? O problema é dele, não é teu. Você não vai levar esse problema para a tua casa. A gente tem que entender, e eu já falei aqui falei ainda para pessoas ainda, de várias vezes, toda hora uma pessoa chega em bispo, você precisa falar com essa pessoa, ela precisa de um aconselhamento. Eu falei, eu estou aqui. Você não chegou até mim? Ela também pode chegar. Não, mas ela precisa. Não, você não pode querer mais do que ela. Eu falei ainda na semana passada, uma pessoa chegou, bispo, é uma pessoa tal, ela está precisando, na quarta-feira passada, estou lembrando agora. E ela chegou e falou, bispo, essa pessoa está precisando de uma cesta básica, tal. Ela vai em outra igreja, tal, e ela vai em outra igreja, uma igreja conhecida, que tem programa de TV, inclusive, e ela foi e frequenta lá, não sei o que faz mais lá, não sei se é obreira e tal, mas eu perguntei para ela, deixa eu fazer uma pergunta. Porque eu estou aqui para ajudar. A gente preparou 460 cestas. A gente mais de 5, 6 toneladas de roupa, enfim. O que mais a gente faz aqui é ajudar. Mas eu perguntei para ela pediu na igreja onde ela frequenta? Porque é fácil pedir para você, com o coração aberto, não mandou mensagem, você o quê? Sendo muitas vezes usada pela ingenuidade para pedir cesta e ela não pede, aí você vai. Aí ela tem vergonha. Eu falei, meu amigo, vergonha é passar fome. Você pode vir, a cesta está guardada aqui para ela. Então ela vem aqui, fala comigo, pede. As pessoas querem terceirizar. Isso, mas a pessoa tem vergonha. Eu falei, eu estou aqui. Se a gente não rompe o primeiro ponto, o ponto da vergonha, a gente vai viver o quê? Carregando, vou carregar você aqui, vou carregando essa irmã para lá e para cá, olha, ela precisa de oração, agora ela precisa de comida, agora ela precisa de o quê? De um beijinho, ela precisa agora de uma santa ceia, abre a boquinha, isso, morde o pão, esse é o vinho. Passo a passo. Pode rir, porque é verdade, infelizmente é isso. E vira e mexe, alguém fala, bispo, eu preciso falar com o senhor, eu estou aqui, pode vir. Ah, mas o senhor tem que ligar para ela. Não tenho, não. Não tenho, não. Você tem que pegar o primeiro ponto, ligar, mandar mensagem. Eu estou aqui sempre, se precisar, está no hospital. Ixi, eu já fiquei uma semana em todo dia para pessoas que eram da graça, pessoas de outra igreja. Nem via na nossa igreja, fiz questão de uma semana orar por lá, todo dia. Acho que não vou fazer pelo nosso. Então, as pessoas têm que entender, não funciona assim. E mais, se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você dizer, estou arrependido, perdoe. Isso é difícil. E às vezes o que falta aqui para muito limpar o coração é o ponto do perdão. Eu gosto muito do versículo 5, que os discípulos dizem, os apóstolos disseram ao Senhor, aumente a nossa fé. Você viu esses discípulos pedindo aumente a nossa fé para ressuscitar uma pessoa, sim ou não? Alguém pediu aumente a nossa fé para curar um coxo, dar visão a um cego, dar audição para um surdo, ressuscitar a filha de Jairo, ressuscitar Lázaro.
Tirar aquele espírito, porque eles levaram o menino endemoniado. Só passaram vergonha. Mas levaram, tentaram pelo menos. E o pai disse, mas levei para os seus discípulos, não resolveu, porque o problema é com o pai. Mas, não pediram também, aumente a nossa fé. Depois que o Senhor desceu lá no Monte da Transfiguração. E para mim é muito importante isso. Quando é para se relacionar com alguém, a gente tem que pedir para aumentar a fé. Porque é mais fácil lidar com cachorro, tem hora. É ligar com gato, lidar com um passarinho. E é impressionante, a Bíblia diz, os animais obedecem ao Senhor. Os animais louvam ao Senhor. Porque o povo da imagem e semelhança de Cristo ainda é desobediente. Quer deixar coração sujo. Quer entrar no ano de 2023 pior do que 2021. Quanto mais informação tem, quanto mais informação tem, mais duro na fé fica, mais coração de pedra continua se tornando coração cada vez mais de pedra. E o Senhor está nos mostrando aqui que eles só pediram aumente a nossa fé quando foi para perdoar. O que o Senhor mais fez nesse tempo era curar. Curaram todo tipo. Você via curas e curas e curas acontecendo. Curas e curas de todo tipo de doença. Não vê um discípulo pedindo para aumentar a fé. Pode continuar? A lei, eu quero falar um pouquinho aqui sobre isso aqui. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação, você não consegue ser santo. Nós somos chamados para ser santo. Você está aí com sono, dá uma levantada, dá um pulinho. Não presta atenção no que eu vou falar agora. A lei não vai te trazer santificação. Você criar e trabalhar em cima de regras, procedimentos, não te ajuda nisso. Você pode engatar algo, mas se você ficar o dia inteiro lavando cadeira, ajudando o próximo, e se não buscar esta graça, o perdão, entregar o coração ao Senhor e reconhecer Jesus como o único suficiente Salvador, vai para o inferno. Está cheio de filântropos, pessoas que ajudaram milhões de pessoas no inferno. Não adianta. E é onde eu quero chegar. A lei ela não pode gerar santidade, ela só pode ser produzida pela graça que vem através da cruz. Quando a gente entende o que o Senhor foi fazer na cruz, fica muito mais fácil. Quando eu pego aqui, ainda eu não pedi para separar, mas quando você pega em Hebreus 9, capítulo 1, versículo 1 diz: ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamado Lugar Santo. Estavam o candelabro, a mesa, os pães, as presenças, tal. Mas onde eu quero que fique? Nesse primeiro versículo. Ora, a primeira aliança tinha regras. A primeira aliança tinha regras. Para você buscar o perdão, estava lá, o sacerdote chegava lá, pegava o animal uma vez por ano, entrava no lugar santo dos santos, cortava o animal, botava a mão, fazia essa transferência, perdoava, buscava o perdão e buscava o perdão do povo. Estava livre. Não estamos mais nesse tempo. Hoje nos foi dada a graça. Repita comigo, graça. Graça. O 9 diz: isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador. Isso é uma ilustração, na CF ainda fala símbolo. Isso é uma simbologia, isso é uma ilustração. Quer dizer o quê? A regra é uma ilustração. Ele está dizendo aqui, isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Ou seja, ofertas, sacrifícios não limpa coração. O que limpa coração é a graça. É a graça de você o quê? Bater de frente com o pecado. Rebater as suas vontades. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Você pode dizimar e ofertar. Mas se você for imoral, vai para o inferno. Você pode estar aqui o dia inteiro sacrificando. Passar uma escova de dente em cada canto dessa igreja. Se for mentiroso, vai para o inferno.
O Senhor fala de coração, eu já falei aqui, ó. Você sendo um dizimista e ofertante fiel, não quer dizer que você é um obediente fiel. Mas um obediente fiel é 100% um dizimista e ofertante fiel. Então, é muito claro. Parece difícil, mas não é. Nós temos uma graça. E ela nos dá o poder, autoridade, possibilidade de eu agradar ao Senhor. Se eu pegar todo mundo aqui e pegar na lista de Deus, não há separação de amor. O Senhor ama todos nós igual. Agora vai ter uma área que vai estar a separação do aquele que agrada e desagrada. O Senhor tem essa separação. Eu posso, ou você pode agradar mais a Deus do que eu, e você será mais vitorioso do que eu. Porque aquele que agrada mais o Senhor é uma pessoa feliz, é uma pessoa abundante, é uma pessoa vitoriosa, é uma pessoa plena. A Bíblia ainda finaliza aqui, ó. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus. Como a gente se exclui dessa graça? A gente se exclui dessa graça quando a gente vive essa vida ofendida, com o coração totalmente contaminado. Jéssica usava muito a expressão para os meninos, desde pequeno, que tem aquele coração preto e coração vermelho, né? O que você falava? Coração... Conte-nos. Isso, na verdade, é uma forma lúdica para ensinar as crianças, né? Quando você pega uma mentira, você mentiu para os seus pais, o coração fica preto. E quando você fala a verdade, o coração fica vermelho. Então, isso é uma forma lúdica que as crianças conseguem entender essa diferença entre um coração que agrada a Deus e um coração que não agrada o Senhor. Então, isso é importante. O que dá na palavra? Seja como as crianças. É ou não é? Ter o coração de criança é exatamente assim. Se você é pai, mãe de criança aí pequenininha, como no meu caso do Fer, do João e do Davi, é interessante a criança, porque quando a criança, você chama a atenção, dá uma bronca, coloca de castigo, até mesmo uma palmada, é interessante que dura muito pouco a mágoa, a ofensa no coração deles. Logo você vê eles pulando no nosso pescoço, beijando, abraçando, amando, significa que o coração é puro, é um coração que não guarda mágoa. E porque ao longo dos anos, quando essa criança vai crescendo, por que esse coração começa a ficar ofendido? Porque ele vai alimentando, porque essa criança agora ela vai alimentando aquela mágoa, aquilo que o pai falou. Então, é interessante as crianças, quando a Bíblia fala do coração da criança, pai, né? Não só o pai, qualquer pessoa, mas quando a Bíblia fala do coração da criança, é exatamente assim. Você pode dar uma bronca, ficar muito bravo, colocar de castigo, logo dar um tempinho, ou na mesma hora, aquilo já está resolvido, aquela mágoa, aquilo já foi embora. E aqui na mensagem, finalizando esse 15 que ele leu, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos, porque quando a mágoa domina o nosso coração, você acaba entrando em confusão. Foi o que eu falei no início aqui. Coisas que chegarem no seu ouvido, vai chegar. O problema é seus sentidos ser o quê? Uma porta de entrada para contaminar teu coração. Cadê o filtro? Quando você pega uma criança, por que a criança ela consegue liberar rápido, mas também você consegue colocar e inserir também rápido? Porque crianças que não têm filtro. Se você fala para uma criança desde pequeno que é bom fumar, ela vai chegar no tempo certo, ela vai fumar. Ela acredita nisso. O problema é se nós não tivermos filtros espirituais, filtros que nos mostrem que daqui eu não posso passar. Precisa filtrar essa informação. Essa imagem de moralidade, eu preciso filtrar, ela não pode descer. E eu repreendo ela. Se alguém falar, ou se eu falar demais a boca, ou ouvir demais, eu filtro. Eu não deixo que nada venha brotar, nenhuma raiz. Mas uma raiz de mágoa, brote vos cause confusão, contaminando muitos. Porque o problema não é te trazer confusão somente. Como eu falei agora aqui, ó.
Não é somente, mas você também contamina muitos. Aqui o Senhor está falando ainda em Lucas, aqui que eu disse. Seria melhor que ela fosse lançada ao mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Se contamina muitos, aqui um desses pequeninos a pecar, ó. Se contamina muitos, também o que, ó? Contaminando muitos. Aqui eu estou em Hebreus, aqui é Lucas. Hebreus e Lucas falam a mesma coisa. Se você está aqui para escandalizar, seria melhor que fosse lançado ao mar, não sei o que estou falando. É o Senhor que quer brigar com alguém, briga com a palavra. A gente precisa ter responsabilidade do que eu sou, do que eu falo, do que eu vivo e do que eu prego. Isso é muito sério. Então, vigiai para que ninguém se exclua. E nem traga confusão, e nem traga uma mágoa no teu coração, e limpe o seu coração. O pior da vida é você viver uma vida magoada, uma vida ofendida, uma vida que não perdoa. Eu falei esses dias para uma pessoa ainda, que ela falava, bispo, eu não consigo perdoar. Eu falei, então force, comece a orar e fala, eu te perdoo em nome do Senhor Jesus, eu te perdoo, eu te amo em nome do Senhor Jesus, eu te perdoo, eu te amo, eu te perdoo, eu te amo, sem parar, até você acreditar. Bispo, assim funciona? Funcionou para mim. Muita coisa eu tinha, inclusive coisas do passado, coisas há uns belos anos atrás, quando ainda tinha coisas ainda relacionadas ao meu pai, e eu tive que agir a fé. E fui falando, e fui praticando, e fui falando até isso se for real na minha vida. E o perdão é para você. Quem vai para o inferno é você. Se você não perdoar, quem vai é você. Quem trava a sua vida é você. Todos nós temos esse controle de buscar este perdão. A pessoa errou, a pessoa falhou, a pessoa foi uma pedra no teu sapato, mas confia em Deus. A Bíblia diz, que o Senhor nunca perde o controle. Se Ele nunca perde o controle, talvez foi um projeto, um plano para a tua vida. Ele colocou isso na tua vida para te fazer mais forte. Esse problema é ser um testemunho na sua vida. Não há como a gente glorificar sem muitos não ter passado por uma doença, por um desemprego, por uma mágoa, por uma ofensa, por um abuso. Tem coisas que acontecem na nossa vida para edificar, e a gente vê cada coisa nessa vida. Pessoas erradas, de todas as maneiras, matando. Eu lembro de uma pessoa que a gente falou lá na Praça da Sé, fez tudo que você pensar. Ele tinha até tatuagem. Ele já veio na igreja algumas vezes ainda aqui. Ele tinha até tatuagem no dedo. Depois você encontrar ele, todo domingo ele está aqui na igreja. Olha no dedo dele, ele tem uma tatuagem para cada um que ele matou. Então acho que ele tinha 6 aqui. Passou não sei quantos anos no Carandiru. Hepatite A, hepatite C, câncer, um monte de coisa ele tinha. E Deus, Ele curou ele de uma maneira que você fala, meu Deus, ele está até escrevendo um livro. E eu fico pensando, olha essa pessoa, passou por tudo, todos os diagnósticos, tinha tempo para ele morrer, o médico já tinha decretado quando ele ia morrer. Todo tipo. E lá na praça, a gente lá orando, buscando, o Senhor lhe entregou a cura para ele. E ele assim, histórias, tanto que ainda ele falou para mim ainda mês passado, que está indo em algumas igrejas para contar o testemunho dele no altar. Eu fiquei muito encantado. Olha o que o Senhor faz. Não tem religião, não tem livro, não tem coach nesse mundo que faz uma mudança dessa. É somente Deus. É somente o Senhor Jesus. O que mais tem livro de autoajuda, o que mais existe numa biblioteca livro de autoajuda, por que não resolve? Mas pega uma Bíblia e lê ela. E pratica, você vai ver, a pessoa ela se torna literalmente uma nova criatura. Se coloque de pé, por gentileza. Você que está ofendido, diz essa palavra para você, coração, como a Jéssica diz, coração preto. Esse é o momento de limpar. Coração não você pode imagina estar preto. você entrar em 2023 com esse problema, mas tem que ser muito bobo mesmo, né? Resolve isso. Deus está falando no seu coração. Às vezes não é nem tão grande, mas é como um broto. Você deixou entrar alguma coisa.
Põe nessa pessoa, manda mensagem, liga para ela, vai pessoalmente, dá um abraço, pede perdão, resolve. Mas não fui eu que errei. Não estou perguntando quem é o errado. Você não é o juiz, quem é juiz é o Senhor, quem é o juiz é Deus. E quem é o seu advogado é Jesus. E quem te dá graça é o Espírito Santo. Você já tem 4 aí para te ajudar. Você já tem 3, junto com você, 4. Você consegue. É possível. Feche os seus olhos, por gentileza. E eu quero que nesse momento, que você busque, que se há ainda alguma coisa no seu coração e você sente, você enxerga, o Espírito Santo está te mostrando que você precisa resolver coisas, eu quero que você ore e peça para o Senhor nesse momento. Peça que Ele venha te ajudar a santificar o teu coração. Que Ele venha te ajudar a purificar o teu coração, a limpar o teu coração. Tem coisas que a gente às vezes acha que isso não está sendo pedido, mas saiba que o orgulhoso ele se torna cego. Se você não está enxergando é porque pode ter uma raiz de orgulho também. Pai amado, Pai querido, estamos aqui, meu Pai, Senhor, já indo para essa madrugada dessa quinta-feira. Senhor, eu sei que essa palavra é para mexer, para alterar, meu Deus, para modificar, para transformar, para curar, para limpar, para libertar, meu Deus. O Senhor quer, meu Deus, corações, meu Pai, que sejam limpos, e o Senhor quer exaltar. Meu Deus, nós, meu Pai, temos, meu Pai, essa consciência, Senhor. E o Senhor está procurando essa pessoa que está com o coração aberto, livre para ser usado por Ti, meu Deus. O Senhor vai usar, meu Pai, pessoas com corações, meu Pai, limpos, que perdoam, que amam, que transbordam, meu Pai. Pessoas, meu Pai, que são instrumentos, Senhor. Eu sei, meu Pai, que o Senhor está fazendo. E sei, meu Deus, que o que o Senhor fez aqui hoje, meu Pai, é dar, meu Pai, esse primeiro passo. O Senhor nos mostrou, nos revelou, nos deu a consciência do que deve ser feito. Meu Pai, que essa pessoa comece hoje a modificar e fazer o que deve ser feito, meu Pai. Meu Deus, que nós não venhamos perder mais nenhum segundo da nossa vida e que venhamos ser livres, purificados, santificados, meu Pai. E se há, Senhor, algum espírito, demônios, meu Pai, que está travando essa vida, travando as reações, meu Pai, colocando tristeza, angústia, depressão, opressão, mágoa, ódio, raiva, que todo espírito, meu Pai, que se levantou para matar, roubar, destruir, enfraquecer, desanimar, retroceder, pecar, colocar imoralidade, meu Pai, colocar, Senhor, preguiça espiritual, pega tudo que é teu, deste coração, desta mente, desse subconsciente, em nome do Senhor Jesus, e saia em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, purifica os corações, Senhor, que nós venhamos terminar, meu Pai, esse dia, meu Deus, já sendo, meu Pai, este ponto, meu Pai, esta situação sendo uma situação, meu Pai, definidora. Porque eu acredito, meu Deus, que corações assim, meu Pai, travam a vida. E que esta atitude, meu Pai, venha destravar. Que esse coração humilde, meu Pai, venha acelerar. Venha, meu Pai, desbloquear. Meu Pai, dar passos e pulos, meu Pai, de vitórias. Eu abençoo a sua vida, abençoo a obra das tuas mãos, a planta dos teus pés, que você tenha vitórias, que a partir deste passo, dessa coragem, dessa porção multiplicada de graça sobre a tua vida, você venha conseguir dar esses passos de fé e se tornar livre, não mais um prisioneiro de ofensa, mas sim uma pessoa livre, prisioneiro de Jesus Cristo. Sim, meu Deus, eu abençoo, meu Deus, a vida de todos, consagro a cada propósito,
tudo que foi colocado, meu Deus. Meu Pai, tudo que foi apresentado. Meu Pai, que estes propósitos, meu Pai, venha ser definidor. E que sim, meu Deus, meu Pai, uma atitude, uma decisão no dia de hoje, meu Pai, desta quarta, quinta-feira, meu Pai, dia 22, Senhor. Meu Deus, daqui a pouquinho, meu Deus. Daqui 8, 9 dias, meu Pai, nós estamos acabando o ano. E que não, meu Pai, ela não venha, meu Pai, mais ser essa escrava, meu Pai, de ofensa. E ela venha viver, meu Pai, essa libertação. Eu abençoo a sua vida e que o Senhor venha te dar graça, poder, autoridade para viver o melhor ano ainda da sua vida. Que venha ter muitas bênçãos e coisas, situações na tua vida, venha ficar em 2022. Você não vai levar em o nome do Senhor Jesus. Vai ficar esta semana, vai já estar sendo enterrada. Você vai ver o funeral desses problemas. E não vai mais ver esse problema na tua vida, mas vai no funeral, vai enterrar todo tipo de desgraça, de problema, tudo aquilo que está roubando a tua paz, que você venha dar um ponto final, e através deste coração o Senhor vai poder operar, vai poder transformar, e vai poder, sem dúvida alguma, te entregar, e você ser uma grande fonte de testemunhos, uma fonte de boas novas, para a graça do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus.